Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Procópio e matemática agora é comigo. E para começar a nossa aula de matemática, eu quero trazer para vocês uma revisão. Vem comigo! Aqui eu estou mostrando para vocês a casa que eu chamo casa das unidades, casa das dezenas. O que é uma unidade? Uma unidade ou um elemento nada mais é, por exemplo, eu tenho uma caneta, eu tenho uma unidade de caneta. Eu tenho duas canetas, então eu tenho duas unidades de caneta. Eu tenho uma bala, então eu tenho uma unidade de bala. Com valores maiores do que esse, eu vou completar um pacote. Então, por exemplo, quando eu tenho 10 lápis, eu tenho um pacote de lápis. Quando eu tenho 10 balas, eu tenho um pacote de balas. Esse pacote tem um nome, vem comigo, chama-se dezena. Então, um conjunto de 10 elementos, seja ele qual for, chama-se dezena. Então, por exemplo, nessa unidade aqui, vem comigo aqui, ó, preste atenção, uma unidade. Então, se eu tiver uma dezena, eu tenho 10 elementos de pontinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é uma dezena, 10 elementos iguais. No material dourado de vocês, por exemplo, eu tenho um quadradinho aqui. Se eu tiver uma dezena, eu tenho 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso constitui uma dezena. Todo mundo entendeu? Então eu quero que vocês repitam comigo. Dezena tem 10 elementos. Por exemplo, a palavra dezena, o que te lembra isso aqui, ó? Que número é esse? É o 10. Então a palavra dezena, ela constitui 10 elementos. Vamos aos exercícios? Primeiro exercício. Eu tenho aqui, vem comigo, uma quantidade de balas e eu quero saber quantas dezenas e quantas unidades nós temos. Por exemplo, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Nesse 10, completou um pacote. Eu circulo isso e continuo contando. 1, 2, 3. Então, o que eu falei para vocês? Eu tenho um pacote de 10 elementos, ou seja, uma dezena. Eu tenho uma dezena e 3 unidades. 3 unidades. Vamos ao exemplo número 2, dos triângulos. Eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completou meu pacote. Circulei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completei o meu segundo pacote com 10 elementos. Circulei. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 2 pacotes com 10 triângulos, ou seja, 2 unidades e 4 unidades. Perdão, eu tenho 2 pacotes com 10 elementos, 2 dezenas e 4 unidades. Exemplo número 3. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, fechou meu pacote com 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem um pacote com 10 elementos, uma dezena. Aqui, ó, minha dezena aqui, ó. E 5 elementos, 5 unidades. Muito bem. Exemplo de número 4. Agora eu vou te dar a figura e eu quero que você saiba quantas dezenas tem e quantas unidades. Lembra que eu falei? Aqui nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 dezenas e 1, 2, 3, 4 elementos. 3 dezenas e 4 elementos. E agora eu tenho o exercício número 5 e 6 que eu quero fazer com vocês. O número 25
Quantas dezenas eu tenho? Lembra? Aqui, ó, essa casa é a casa da unidade, essa casa é a casa das dezenas. Vamos ver aqui o número 5 aqui. Essa primeira casa é a casa das unidades. A segunda casa, dezenas. Quantas unidades eu tenho aqui? 5 unidades. Quantas dezenas eu tenho aqui? 2 dezenas. Próximo número, agora eu quero que vocês desenhem. Eu vou dar o número e eu quero que vocês desenhem. O número é o 17. Então a primeira casa é a casa das unidades. A segunda casa é a casa das dezenas. Então eu tenho 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho uma dezena. Uma dezena. Vamos ver se aqui tem de fato uma dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Uma dezena e 7 unidades. Para encerrar, agora a gente tem esse número aqui, ó, 27. E eu quero que vocês façam com esse exemplo aqui, com essa figura aqui, como ficaria isso? Vamos ver. Eu tenho 7 unidades e 2 o quê? Dezenas. A primeira casa é das unidades, a segunda casa das dezenas. Vamos começar pela dezena? Tenho 2 dezenas, então eu vou fazer aqui, ó. 1, 2. Quantas unidades eu tenho ali? 7. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E para encerrar, eu tenho aqui o número 82 e eu quero que vocês digam quantas dezenas tem e quantas unidades tem. O número 82. Quantas dezenas tem aqui? Muito bem. 8. 8 dezenas. E quantas unidades eu tenho aqui? Muito bem. 2 unidades. Pessoal, hoje a nossa aula se encerra por aqui. Na próxima aula nós vamos construir uma outra casa, a casa chamada Centena. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, uma boa tarde.